E o mercado elevou hoje as projeções para a taxa básica de juros e a inflação brasileira. Vamos aos números do Boletim Focus? Os economistas aumentaram a projeção do IPCA para 5,11% neste ano. Para 2027, a expectativa também subiu. Esse movimento acontece em meio aos impactos econômicos e os temores inflacionários com a guerra no Oriente Médio. E com isso, o mercado também ajustou as projeções para a taxa Selic. A expectativa é fechar o ano em 13,50%. O Focus apontou ainda uma alta na projeção para o PIB brasileiro em 2026, agora estimado em 1,91%. No câmbio, o mercado reduziu as projeções para o dólar, tanto neste ano como no próximo. E a nossa analista Lucinda Pinto já está aqui comigo para poder explicar essas percepções dos analistas. Lucinda, antes de tudo, bom final de tarde para você. Boa tarde, Estevão. Muito bom te receber aqui hoje. É isso, eu agradeço. Estou vindo mais vezes, né? Muito bom. Eu só peço perdão pelos aromas de bergamota que eu comi, que estão exalados aqui pelo estúdio. Tangerina, bergamota, não sei como é que se fala direito. Mas, enfim, eu peço perdão, que eu sei que acho que o estúdio fechado aqui não foi uma boa ideia. Mas vamos lá, uma fruta sempre é bom, Tá tudo né? certo, tudo certo. Você que é atleta, aí tá sempre tudo certo. Lucinda, esse cenário é de juros altos e inflação elevada. Por mais tempo? A gente vai encontrar isso por mais tempo, então? Estevão, o que os economistas estão falando é que parece que a discussão hoje não é tanto a próxima reunião, quanto mais a Selic vai cair, mas se realmente a gente não está vendo uma mudança estrutural de juros no Brasil e no mundo. Então, tem uma preocupação hoje com o ambiente mais de longo prazo e mais generalizado, né? A começar pelos Estados Unidos. Então, a gente já tem visto o mercado colocar um pouco na curva de juros a possibilidade dos Estados Unidos até subirem a taxa de juros, porque a economia está super resiliente. A gente tem visto indicadores como, por exemplo, os dados do mercado de trabalho que a gente conheceu na semana passada, mostrarem força ainda na atividade, uma indicação de que ainda tem um crescimento acontecendo. Isso pode sugerir, na visão dos economistas, essa é uma preocupação, que o tal do juro neutro, né, aquele juro que permite um crescimento sem gerar inflação, ou impede a inflação sem impactar o crescimento, enfim, que esse juro neutro estaria mais alto. Isso significaria que, de forma geral, as taxas de juros teriam que se acomodar num ponto mais elevado. E isso vale também para o Brasil, em que a gente, na verdade, sim, no Brasil a gente está discutindo se a gente vai conseguir chegar no juro neutro, porque a gente tem realmente um cenário de inflação bastante preocupante. O próprio Banco Central tem dito que deve manter a taxa, mesmo depois do ciclo de alívio de corte de juros, ele deve manter a taxa ainda no nível restritivo, porque os desafios para frente são muito grandes. E onde a gente está enxergando realmente uma pressão forte, uma correção, além da curva de juros futuros, é na tal da inflação implícita. Então, a gente até preparou aqui uma arte. Esses números foram levantados pelo Banco do Nordeste para a gente conseguir organizar aqui. A gente pode ver o seguinte: aquela primeira linha vertical, horizontal, aquela linha pontilhada horizontal é a meta de inflação, de 3%, o centro da meta. E aqui a gente tem o juro de um ano, a NTN-B, né, que é o título indexado ao IPCA, de um ano, de 3 anos, de 5 anos. E a gente vê que antes do conflito do Oriente Médio, que é essa linha vertical aqui, que a gente está apontando aqui com a setinha, né? Com a data ali, estava tudo caminhando para o centro da meta. No entanto, tudo subiu, né? A projeção do mercado bagunçou tudo. E a gente está vendo um novo pico, né? Um repique de alta dessa inflação implícita. A inflação implícita, acho que a nossa audiência sabe, mas assim, não custa a gente lembrar, é que a NTN-B, ela rentabiliza o investidor com uma taxa pré-fixada mais a inflação. Então, o quanto o mercado está vendo de inflação, quando ele está exigindo de inflação nessa taxa que ele está exigindo nos leilões do Tesouro Nacional ou nos negócios no mercado secundário, essa é a tal da inflação implícita. E ela é importante, se a gente olha ali no gráfico, ela está mais perto de 5,5% ao longo do tempo, por bastante tempo. E essa é uma informação que importa, porque na Focus a gente vê a projeção dos economistas. Aqui a gente está vendo, na verdade, onde o mercado está efetivamente colocando seu dinheiro. Então, quando ele aplica, ele coloca recursos, ele está considerando que é essa inflação que vai perdurar aí
por muitos anos. Então, qual que é a mensagem que está por trás desses números? Que hoje o mercado enxerga um cenário de juros e inflação altos, alimentados por, primeiramente, obviamente, esse conflito e a visão de que a normalização não acontece tão cedo, mas também porque a gente tem um ambiente fiscal muito a favor de inflação. Então, não só no Brasil, como em muitos outros países, e esse estímulo fiscal ele só está sendo reforçado, obviamente, nesse momento de conflito e de extensão da guerra. Lucinda, e você enxerga assim, nós estamos em um ano eleitoral. A gente tem diferentes propostas de visões políticas dos distintos candidatos que estão aí se colocando como pré-candidatos a essa altura. Existe algum tipo, alguma preferência que o mercado pode fazer por um viés econômico? A política, por exemplo, do presidente Lula, caso ele venha ganhar a reeleição, ele vai ter um governo mais favorável na parte econômica? Vai ter muitos desafios daqui para frente? Como que vai ser? O mercado entende que esse cenário de estímulo fiscal numa eventual reeleição do Lula, ele permanece. Essa é uma preocupação grande. Com Flávio Bolsonaro, a gente não tem todas as informações, mas fica um pouco essa expectativa, essa esperança de que um adversário traria um ajuste fiscal ou faria algo para interromper essa trajetória de aumento, né, de dívida, da relação dívida-PIB. Agora, seja como for, caso realmente o presidente Lula seja reeleito, vai ser muito interessante observar, porque vai ser a primeira vez que ele assume o país numa situação econômica tão desfavorável. Não é a maior crise que um governo do PT enfrenta, mas ele vai pegar o governo num momento global muito mais desafiador. É aquela história, o tal do dinheiro barato realmente parece que esse tempo acabou. Então, ele estaria retomando, né, o governo, caso reeleito, tendo que enfrentar um mundo muito adverso e com uma política adotada, né, expansionista, sendo que o tema fiscal passa a ser muito mais importante diante desses dados todos que a gente está vendo. Eu acho que não é uma situação, não é igual, mas a gente pode lembrar um pouco do que aconteceu em 2012, quando os países europeus, os países da periferia da Europa, enfrentaram crises fiscais muito relevantes e passaram a ser punidos por terem um cenário, as contas públicas muito desordenadas. A gente lembra tudo o que aconteceu naquele período ali em que precisou, inclusive, o então presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, dizer que faria o que fosse necessário para atuar, para proteger esses países, para proteger a União Europeia naquele momento. A gente não está vivendo uma situação igual àquela, né? É um outro tipo de desafio, claro, é uma outra proporção. Só que o que a gente tem contra a gente é que, naquele momento, não havia o desafio da inflação. Agora, para fazer alguma atuação e conter esse problema fiscal, a gente ainda tem o adicional, que é a inflação. Então, não será um cenário simples, será um cenário bastante complexo para qualquer um dos candidatos. Estou falando do Lula porque a gente lembra que nos seus governos anteriores, ele viveu crises e enfrentou desafios, mas ele contava com o mundo a seu favor. E esta será uma situação completamente diferente das que ele já vivenciou. É interessante você falar isso, porque a gente já conhece como Lula procede com seus termos econômicos, como que ele enxerga a política fiscal, por já ter sido presidente 3 vezes. Mas, Lucinda, você vendo as projeções, claro que o mundo todo tem um movimento parecido, né? É algo similar que acontece em vários países, mas a política fiscal do governo Lula foi muito criticada nos últimos anos. Isso poderia ter trazido, caso fosse diferente, poderia ter trazido um certo alívio, por exemplo, para o Brasil, caso alguns passos que o presidente fez tivessem sido diferentes? Acho que a gente está num ano também muito atípico, Sim. em que tem toda essa crise acontecendo, então o petróleo ameaçando a inflação do mundo todo. A gente viu que vários outros governos também adotaram medidas para proteger as suas economias. Então, é um pouco difícil dizer o que teria sido se o nosso governo não tivesse feito algo parecido. Seja como for, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para esse juro de longo prazo,
E esse juros de longo prazo ele tem um impacto, é importante dizer, sobre a economia, sobre a capacidade de crescimento, sobre o custo das empresas, sobre o custo das famílias, o custo de crédito de modo geral. Então, sem dúvida nenhuma, esse juro longo, ele responde muito a muito gasto público, não há dúvida. Difícil dizer o que poderia ter sido feito, qual teria sido a alternativa neste momento em que a gente está vendo esse conflito fazer muita confusão aí no cenário. Mas não há dúvidas de que o fato de não ter um sinal de para onde a gente está indo do ponto de vista de convergência da dívida, né? Então, não ter um sinal de que a gente vai levar a nossa dívida para uma situação de estabilidade ou de controle, isso está explicando esse juro mais longo subindo dessa forma. Lucinda Pinto, muito obrigado por nos trazer todas essas explicações e pela parceria em mais um dia aqui no Fechamento de Mercado. Obrigada, Estevão. Sempre bom trocar com você. Que isso, prazer é meu. Até uma próxima. Até mais.